Oi, pessoal! Agora vamos começar um culto infantil especial sobre o Dia dos Pais, com uma oração. Vamos orar? Então, vamos fechar nossos olhinhos, baixar nossas cabeças para orarmos, porque agora nós vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Oremos. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui prestando culto a Ti, Senhor. Sabemos que é de uma forma diferente, sabemos que a pandemia tem parado muitas coisas e não nos permitido ter feito os cultos presenciais da forma como queríamos, mas também sabemos que o Senhor tem um tempo de tudo. Também quero agradecer pela volta dos cultos presenciais e infantis, Senhor, que tem sido uma bênção, por mais que só tenha tido um domingo ainda, mas que tem sido muito produtivo, e obrigada por ter permitido essa dádiva para a gente novamente. Obrigada, Senhor, também em especial pela vida de cada criança que está aqui assistindo o culto infantil e também pela vida daquelas que não conseguiram participar hoje do culto infantil. Quero te pedir, Senhor, hoje pelos pais, já que estamos no Dia dos Pais, quero te pedir que o Senhor dê saúde a eles, discernimento, sabedoria para educar seus filhos mediante a palavra de Deus, Senhor, porque sabemos que nada mais importa além da tua palavra e da tua verdade. Peço isso, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Legal ter o papai, pra todas as horas me ajuda. Quando eu preciso, ele aconselha. Sei que do meu lado sempre estará. Papai é especial pra mim, é muito legal esse ano. Papai é quem me faz feliz. Papai é especial pra mim, é muito legal esse ano. Trabalha todo dia, constantemente, pra trazer o alimento e o melhor pra mim. Quando chega um ambiente fica diferente, és o meu herói, o meu papai é assim. Papai é especial pra mim, é muito legal esse ano. Papai é quem me faz feliz. Papai é especial pra mim, é muito legal esse ano. Papai é quem me faz feliz. Olá, crianças! Que bom estar de volta. Hoje eu quero contar para vocês uma história para o Dia dos Pais. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa história. Se você já tem o seu paizinho, então aproveita, porque o segundo domingo de agosto é o Dia dos Pais. Você pode dar aquele abraço, você pode fazer um cartãozinho, ou quem sabe, né? Dar um presente, uma lembrancinha para o seu papai. Olha só. A história que eu vou contar para vocês não está na Bíblia, mas é uma história bem interessante. É a história de Marcos. Marcos, ele desejava muito ter um pai, porque o seu pai havia morrido num acidente de carro. E desde que seu pai morreu, nunca mais as coisas foram as mesmas. E agora havia o Gerson. E naquela manhã, bem cedo, quando Marcos estava na cama, ele ouviu a sua mãe chamando: Marcos, já é hora de levantar.
você tem um longo dia pela frente. Marco virou-se e cobriu a cabeça no seu cobertor. Ele nem queria pensar naquele dia. E Marcos lembrou-se do dia em que Gesso foi em sua casa. E olha só, naquele dia, ele tinha dito umas coisas para sua mãe. Coisas que, na verdade, não agradou a Deus de jeito nenhum. E ele esqueceu que na Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Êxodo está lá no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, fala o seguinte: honra teu pai e tua mãe. E também lá no livro de Mateus 15:4, 19 fala a mesma coisa: honra teu pai e tua mãe. Marcos sabia que não havia agido direito, né? Que ele não tinha agido direito com sua mamãe. Aquilo deixou a sua mãe muito triste. E depois, Gesso começou a namorar com sua mãe. E ele disse: nem consigo imaginar, mamãe está namorando esse homem. Então, nos próximos dias, ele começou se esforçava para tratar bem o Gesso. Ele estava pensando ainda quando mamãe naquele momento disse: ei, seu dormioco, vamos, acorde. E ele olhou para sua mãe e disse: dá um tempo, né? Colocou lá o cobertor e disse: dá um tempo. Ai, a sua mãe olhou para ele e ele viu que havia uma tristeza, porque ele estava falando assim com ela. E naquele momento, ele pensou o seguinte: tudo era tão perfeito, sempre nos demos tão bem, por que papai teve de morrer? Na verdade, crianças, Marco estava com medo. E às vezes também ele ficava até zangado. Mas sabe, ele não lembrava, ou alguém não ensinou para ele, ou quem sabe, ele mesmo tentava esquecer que Deus, o Criador de todas as coisas, olha só o que diz aqui a palavra de Deus, lá no livro de Salmos 68, 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família. Esse versículo quer dizer que Deus cuidará dos meninos e das meninas que não têm o seu pai. Deus vai cuidar. Então, se você não tem pai, se você por algum motivo não conhece seu pai ou seu pai morreu, como meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade, sabe que você tem um pai lá no céu, que ele vai cuidar de você. E naquele momento a mamãe foi lá e disse, deu umas palmadinhas ali e disse: vamos, levanta, muito bem, mocinho, nada de preguiça, é hora de levantar, quero que você saia dessa cama nesse instante. Então a mamãe puxou lá os cobertores, ele estava lá enrolado e disse: vamos, pronto, de pé, marchar. Estava fazendo assim como um sargento. E naquele momento, Marcos gostou da brincadeira. Então ele levantou-se e disse: vamos, 1, 2, 3, de pé, à direita, à esquerda, vamos lá, vamos marchando. Então foi lá para a cozinha, porque a mamãe disse o seguinte: o café já está pronto. Naquele momento, então, ele foi, lavou o seu rosto e pensou no dia que teria pela frente. Porque, na verdade, ele iria passar o dia com o Gesso. Ele ficou pensando: o que será que eu vou conversar com ele? Eu nem conheço esse homem direito. Como é que vai ser as nossas conversas? Mas sabe de uma coisa? Quando Marcos entrou lá na cozinha, vieram os pensamentos, as lembranças do seu pai. Porque sempre quando ele ia tomar café, ele pensava no seu pai. Porque era o momento em que eles conversavam, eles falavam de muitas coisas. E teve uma vez que ele havia feito algo de errado. Por exemplo, ele e o seu amigo Zeca
havia roubado os doces lá no mercado do senhor Osvaldo. E sabe, o gerente pegou os dois e o gerente não disse nada para ninguém e mandou que eles fossem para casa. Mas Marcos não aguentou. Ele teve que contar para o seu pai. E ele lembra muito bem disso, quando o seu pai disse para ele que aquilo que ele tinha feito era pecado diante de Deus. Porque roubar, dizer palavras feias, desobedecer o pai e a mãe, né, mentir, tudo isso é pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, fala que todos nós somos pecadores, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam da glória de Deus. O pecado é sério, o pecado são todas as coisas erradas que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. Tem um castigo para o pecado, é a morte eterna, é ficar longe de Deus para sempre no lugar horrível. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia e por causa do seu grande amor, porque a Bíblia diz lá em João 3,16, né? Porque Deus amou ao mundo. O mundo quer dizer todas as pessoas. Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, criou você, me criou. E papai havia dito também, criou você também, Marcos. Criou de uma maneira bem especial, tá? Esse Deus que mora lá no céu está preparando um lindo lugar para os seus filhos. O céu é um lugar lindo, mas olha, pecado não pode entrar lá no céu. Foi por isso que Deus enviou o seu único filho, porque aqui, na outra parte do versículo de João 3,16, diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, unigênito quer dizer único, para que todo o que nele crê, qualquer pessoa que nele crê, confiar, acreditar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer aqui quer dizer não morrer e ir para um lugar horrível como o inferno, mas tem a vida eterna, uma vida para sempre com Deus, que começa a partir do momento em que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Então, Jesus, o Filho de Deus, pagou um preço pelo nosso pecado. Ele foi crucificado. Ele derramou seu sangue precioso naquela cruz. A palavra do Senhor diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele de boa vontade derramou seu sangue precioso. Mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, ele está lá no céu. Naquele momento, quando o papai estava explicando para ele, e papai disse o seguinte, olha, você pode ter os seus pecados perdoados. E pela primeira vez em sua vida, Marcos tinha entendido que era um pecador. Ele tinha entendido que era um pecador. Então, naquele momento, ele lembrou de quando ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, quando o papai ensinou como ele devia orar. Então, ele fez uma oração. Ó Senhor Jesus, eu sou pecador. Eu creio que o Senhor morreu por mim e eu te recebo como meu Salvador. E papai também havia lido para ele lá em Hebreus 13:5, que diz assim, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Jesus nunca ia abandonar Marcos. Ele sabia que a Bíblia, a palavra de Deus, é verdadeira. Mas agora, nesse momento, ele desejava muito que papai ainda estivesse ali com ele, mas o pai já havia morrido há um ano atrás, né? Então ele sentou ali e ele foi orar, agradecendo a Deus naquele momento pelo alimento, e mamãe havia preparado o seu lanche preferido, pão com queijo quente, né? E naquele momento, quando ele estava comendo, quando ele orou e foi comer, de repente alguém bateu na porta. Bom dia, Marcos! Você está pronto? Tenho certeza de que os peixes estão morrendo de vontade de saborear
uma de nossas grandes minhocas, suculentas minhocas. Cara, naquele momento Marcos disse, e nós vamos usar minhocas. Papai nem usava minhocas. E olha só, Gerson havia então alugado, né, um barco e os dois foram então pescar. Foi muito divertido. Ele ficava olhando assim para o Gerson, como ele tinha habilidade de colocar lá as minhocas. E depois que eles passaram um dia pescando, depois Gerson levou Marcos para tomar sorvete. E eles conversavam sobre futebol, conversavam sobre tudo naquele momento, né? Eles estavam, na verdade, muito felizes, os dois conversando, e nem viram o tempo passar. Então, já era de noite. Olha só. Mas Marco também, quando estava ali no carro, encostando sua cabecinha ali no carro, ele disse o seguinte, o Gerson é um grande sujeito. Eu me diverti muito mais com ele do que com Zeca. Olha, não é à toa, não me admiro que a mamãe gosta muito dele. Então, quando eles desceram do carro, a mamãe já estava ali olhando na janela e ela disse, olha, eu estava preocupada. Por que você não me ligou, Jess? Olha, mas graças a Deus já deu tudo certo. Já estamos aqui, né? Então não precisa você se preocupar. E olha só a cara de sorriso, né? O sorriso de Marcos, né? Grande sorriso. Ele estava dizendo o seguinte, mamãe, Jess prometeu que um dia nós vamos acampar. Só nós dois, só os homens. Ouviu, mamãe? Sim, tudo bem, não há problema. E os dias foram se passando e os dois estavam sempre saindo. Um dia foram pescar novamente, outro dia foram ver uma partida de futebol, né? Então ele estava muito feliz. Mas passaram-se outros dias e nada do Gerson aparecer, ele não ligava mais. E um dia ele ligou e Marcos ouviu quando ele estava conversando com sua mamãe. E Marcos, então, naquele momento, ouviu a sua mãe dizer, tem certeza, Gerson? Olha, eu pensei que pudesse dar certo, mas sim, então, eu compreendo. Naquele momento, Marcos sentia-se um frio na sua barriga e ele disse, mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mamãe, o Gerson prometeu que a gente ia acampar, que a gente ia passar um dia todo, ia passar a noite. Cadê ele, mamãe? Por que ele não vem mais? Então, naquele momento, mamãe foi sentar com ele e conversar. E mamãe disse, olha, meu amor, desde que seu pai morreu, eu sentia assim, muita tristeza, sentia só. E então Gerson apareceu, ficamos amigos, mas o Gerson e eu não ficamos tão amigos a ponto de querer casar. Então, eu sinto muito, mas eu acho que você não vai mais acampar com ele. Mas mamãe, ele prometeu. Ele prometeu. Ai, ele começou a chorar naquele momento. E aí mamãe então abraçou o seu filho e disse, oh, meu filho, não fique assim. Não fica assim. Mas Gerson falou, mamãe, olha, nunca mais terei outro pai, não é verdade? Eu sempre pensei que depois do papai, o Gerson seria o pai perfeito. Mas a mamãe disse para ele, lembre-se de uma coisa, Marcos, você tem um pai celestial. Você lembra então quando seu pai conversou com você? Quando seu pai estava vivo e ele conversou com você? E ele leu então para você um versículo maravilhoso que está na palavra de Deus, lá em 1 João 3:1, que diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse versículo está dizendo o seguinte, olha, vede, Marcos, preste atenção, veja o grande amor de Deus por nós. Deus nos ama muito, mesmo que nós não merecemos esse amor.
né? Mesmo que nós não merecemos esse amor, mas desde que você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador em sua vida, você tem um Pai celestial, um Pai que nunca vai abandonar você, um Pai que sempre vai poder te ajudar. Depois que seu pai morreu, foi esse Pai que me ajudou, que me deu consolo. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E também diz lá em 1 Pedro 5:7, olha só, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele vai cuidar, Marcos, ele vai cuidar de você. Ainda lá em Mateus 28:20, diz também, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha só, o papai e o Gerson não estão mais aqui, mas Deus está. Ele nunca vai abandonar você. Para sempre ele vai estar com você. E naquele momento, Gerson também, ele sabia, naquele momento, quando Marcos pensou em Gerson, ele sabia que Gerson não ia cumprir com a sua palavra, não ia mais acampar com ele. Mas olha só, lá no Salmo 119, 160, diz o seguinte, né? Quando Deus faz uma promessa, ele sempre vai cumprir com a sua promessa. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízes dura para sempre. O Gerson não ia cumprir com a sua promessa, mas Deus, ele sempre cumpre com a sua promessa. Ele é fiel. Então, a mãe de Marcos segurou a sua mão naquele momento e disse para ele, sei que você amava o seu pai e que gostava muito do Gerson, mas você tem um Pai celestial que nunca vai desapontar e nunca vai deixar você sozinho. Você está entendendo, meu filho? E ele disse, sim, eu acho que sim, eu acho que eu estou entendendo. Mas naquela noite, quando ele foi dormir, ele chorou bastante. Ele estava zangado, ele estava falando, porque meu pai tinha que morrer naquele acidente. Ele estava muito triste. E ele disse, não é justo, eu quero pai. Então, antes de dormir naquela noite, ele lembrou-se do versículo que sua mãe tinha dito para ele. Então, ele se levantou, foi lá procurar na sua Bíblia, onde é mesmo 1 João 3:1. Tá aqui está o versículo, né? 1 João 3:1, que diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos de Deus. Vede que grande amor, vede que grande amor. Então ele disse, eu tenho um Pai. E olha só, ele fez uma oração. Eu vou ler aqui para vocês a oração que Marcos fez. Ele disse o seguinte, querido Pai celestial, perdoa-me, desde que meu pai se foi, eu tenho desejado ter um novo pai. Queria que fosse o Gerson. Queria muito, porque ele parecia ser perfeito. Ó Pai celestial, perdoa-me por ignorar o Senhor. O Gerson não é o pai perfeito, mas o Senhor é. Obrigado por me amar tanto, a ponto de me chamar de seu filho. Ajude-me a lembrar de que o Senhor será o meu Pai perfeito para sempre. Marcos então voltou para sua cama e, ao se enrolar lá no seu cobertor, olhou para cima e sussurrou. Ele disse, boa noite, Pai. E, na verdade, Deus é o Pai de todo menino e menina que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, sabe que você tem um Pai perfeito, que é o Pai celestial, que você pode conversar com Ele a qualquer momento, que Ele nunca vai te abandonar,
De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Mas se você está aí ouvindo e nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz lá em João 1:12. João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e orar pedindo que Ele seja o seu Salvador. E aí, vocês gostaram da história? Eu espero que sim. Deus abençoe a sua vida e até, quem sabe, a próxima história, tá bom? Beijo pra vocês. Mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabem por quê? Ele está sempre comigo. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Como é o nome da mamãe? Sadora. E o nome do papai? Amor. Amor! No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai. Quatro de Faz de todo o coração que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não me importa não.
se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Seu pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Mas você é meu herói, sempre eu vou te amar. Deus te abençoe de então, meu paizão. Mas você é meu herói, sempre eu vou te amar. E você me abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você é meu herói, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. O amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, Senhor, grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mais acessível, a sua extensão é incomparável, Senhor, grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mais acessível, a sua extensão é incomparável, Senhor, grande amor. Olá, crianças! Chegamos ao final de mais um conto infantil e eu quero orar para pedir a Deus para abençoar os papais, a todas as pessoas que assistiram o culto e todas as que estão colaborando para isso acontecer. Papai do céu, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado por mais um conto infantil que o Senhor também nos deu para a gente poder aprender mais a Tua palavra. Obrigado pelos professores e obrigado pelas crianças que estão assistindo. E em especial eu quero pedir obrigado por termos pais tão bons assim para nós. Em nome de Jesus, amém.